Meus irmãos, nós vamos iniciar então o nosso culto deste domingo, dia do Senhor, fazendo a leitura no livro do profeta Isaías, capítulo 61. Isaías, capítulo 61. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 3. A palavra do nosso Deus diz assim: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Nós vamos louvar ao nosso Deus cantando o hino de número 16. Hino de número 16. Nós vamos orar ao nosso Deus. Quero convidar o presbítero Cláudio para que ore ao Senhor. Eterno e amado Deus, Pai Todo-Poderoso, nós te damos graça pelo teu amor, a tua misericórdia, pela tua proteção e a tua direção, por mais esse dia que tu nos concedes, Senhor, e de estarmos na tua casa para louvar e dar honra e glória ao santo nome. Que tu esteja, Senhor, abençoando todos os atos desse culto, Senhor, abençoando o teu servo que está à frente, que tem a responsabilidade de trazer a palavra. Que tu esteja abençoando a cada irmão aqui, Senhor, assistindo a cada um dos seus problemas, suas dificuldades, Senhor, da enfermidade. Que tu esteja, Senhor, dirigindo a cada um, capacitando para que possamos sempre estar firmes nos teus caminhos e confiarmos somente em ti. Perdoa os nossos pecados, nossas faltas, guia-nos e guarda-nos. Assim nós oramos em nome do amado Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar. Abramos, meus irmãos, a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 9. Evangelho do Senhor Jesus, conforme escreveu o apóstolo João no capítulo 9. Leremos do verso 1 ao verso 12. Assim nos diz a palavra do Senhor. João 9, de 1 a 12.
Caminhando, Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com saliva, aplicou-o aos olhos do cego, dizendo-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista, como mendigo, perguntavam: Não é este o que estava assentado pedindo esmolas? Uns diziam: É ele. Outros: Não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: Sou eu. Perguntaram-lhe, pois: Como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: O homem, chamado Jesus, fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: Vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois: Onde está ele? Respondeu: Não sei. Bem, irmãos, o nosso texto para a mensagem nesta manhã, texto que acabamos de ler, Evangelho de João, capítulo 9, versos de 1 a 12. Evangelho de João, capítulo 9, de 1 a 12. Meus irmãos, a entrada do pecado neste mundo, a partir da queda de Adão e Eva no Jardim do Éden, trouxe entre suas principais consequências doenças, sofrimento e a morte a toda a posteridade do primeiro casal. E então, quando nós lemos o Evangelho, nós somos apresentados àquele que cura enfermidades, que alivia os sofrimentos e que ressuscita os mortos. Durante o seu ministério, que durou apenas 3 anos neste mundo, o Senhor Jesus realizou muitos sinais, muitos milagres. E, obviamente, que os relatos dos evangelhos, eles fazem uma seleção com base naquilo que o próprio Deus quis que fosse registrado. Portanto, nós temos no Evangelho uma seleção de sinais, de milagres, que o Espírito de Deus quis que nós conhecêssemos através da sua revelação. Porém, é muito provável que o Senhor Jesus Cristo tenha feito muitos outros sinais, muitos outros milagres. Aliás, o próprio apóstolo João termina o seu Evangelho fazendo essa declaração: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Portanto, os milagres de Jesus possuíam como objetivo central demonstrar que, de fato, Jesus é o Filho de Deus, o Messias prometido no Antigo Testamento pelos profetas. E nós temos hoje o privilégio de ler a palavra de Deus aqui no capítulo 9 do Evangelho de João e aprender lições com um destes muitos sinais, destes muitos milagres realizados pelo Senhor Jesus. A primeira parte deste texto, dessa narrativa, traz este milagre propriamente, e a segunda metade descreve então uma investigação feita pelos fariseus a respeito daquele acontecimento. E o nosso texto hoje envolve apenas a primeira parte, entre os versos 1 a 12, que nos fala exatamente sobre o significado espiritual
da cura física de um cego de nascença. Vejamos primeiramente então a cura física deste homem que foi alvo da graça de Deus, conforme registrado no Evangelho. Veja que esse texto e essa narrativa, essa história começa falando a respeito de um homem cego, um homem que nasceu cego, um cego de nascença. E conforme nós lemos o texto, tudo indica que ele era uma pessoa bastante conhecida. Certamente ele era reconhecido por muitos dos seus contemporâneos. Todavia, ele era meramente reconhecido como um mendigo, ou seja, uma pessoa que pedia esmolas, e era cego. Ele era conhecido como mendigo, pedinte e cego. E algo que nos chama a atenção nessa narrativa, meus irmãos, é como ela começa. Observe que no verso 1 e 2, o texto diz: caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Ou seja, o Senhor Jesus Cristo passava por aquele local e ele então volta o seu olhar, volta os seus olhos para aquele homem que, embora estivesse ali e fosse bastante conhecido, na realidade ele era praticamente invisível. Então há um contraste interessante aqui. Ele era bem conhecido, era o mendigo pedinte, mas ao mesmo tempo ele era invisível, porque ele já fazia parte daquele cenário e certamente, de modo geral, a maioria das pessoas simplesmente o ignorava. E a tendência natural dos discípulos, assim como a tendência natural das pessoas em geral, é também tratar pessoas com dificuldades como invisíveis, simplesmente passar sem observar, simplesmente ignorar. Desviar os olhos do sofrimento dos outros é algo que o ser humano tem naturalmente a tendência a fazer, porque o sofrimento do outro incomoda, então é melhor ignorar, desviar o olhar. Mas o olhar de Jesus voltou-se para aquele homem e o olhar de Jesus despertou a atenção dos discípulos. Aquilo que seria uma passagem comum, que os discípulos passariam sem notar aquele homem, com o olhar de Jesus faz com que os discípulos também voltem o seu olhar, a sua atenção para aquele homem e para a sua situação. Portanto, o olhar de Jesus para aquele homem levou os discípulos a também olharem, e mais do que isso, eles então aproveitam e levantam uma questão: mestre, quem pecou, este ou seus pais? Meus irmãos, o que é interessante na questão dos discípulos é que esse assunto é tratado aqui na Bíblia. Essa questão de o pecado ser a causa de eventualmente alguma enfermidade ou alguma dificuldade na vida das pessoas. Aliás, há um livro inteiro na Bíblia, que é o livro de Jó, que trata exatamente desse tema. O objetivo central do livro de Jó é justamente combater essa ideia de que haja uma relação causal entre pecado e sofrimento. O sofrimento seria a causa de algum pecado em particular das pessoas. O livro de Jó, ele vai demonstrar exatamente o contrário. E uma coisa é dizer que as doenças e a morte fazem parte da realidade da humanidade como consequência da desobediência de Adão. Outra coisa é tentar estabelecer uma relação direta entre um pecado específico e uma doença ou uma aflição em particular. Pois bem, parece que os discípulos de Jesus também estavam seguindo essa mentalidade. Eles, de certa forma, parecem acreditar nessa ideia de que o sofrimento é causa de algum pecado específico. Então veja que essa ideia era popular naquela época também, como é hoje, né? Essa ideia de, por exemplo, que a gente vê
nos nossos dias de maldição hereditária, por exemplo, não é? Pecado como causa de algum pecado da pessoa ou de algum dos seus ancestrais. Então isso não é novidade. Já no tempo dos discípulos de Jesus havia essa mentalidade. Olha, se está sofrendo é porque pecou, né? É porque fez alguma coisa errada, ou porque alguém, os seus pais, né? Por isso que eles perguntam, foi ele que pecou ou seus pais? Ele está pagando por uma falta dele ou uma falta dos seus pais, dos seus ancestrais? Meus irmãos, eles estavam deduzindo com base em uma ideia comum daquela época também, que inclusive os próprios religiosos acabavam incentivando esse tipo de pensamento. Eles estavam acreditando que a enfermidade daquele homem fosse causada por algum pecado específico. Com isso, eles não apenas estavam errados biblicamente, como também estavam sendo insensíveis com o sofrimento daquele homem, porque ao comentarem aquilo, é muito difícil que aquele homem não tenha escutado aquilo, né? Por mais que eles falassem baixinho, dependendo da proximidade, e sendo ele cego, nós sabemos que as pessoas que têm dificuldade visual, problema visual, têm a audição muito mais, né, afinada. Então é possível que aquele comentário daqueles discípulos, de alguma forma, aquele homem tenha ouvido, e não apenas eles foram errados no seu entendimento teológico, mas também foram insensíveis, tirando aquela conclusão diante daquele homem. Qual foi a resposta do Senhor Jesus? A resposta de Jesus foi: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. O Senhor Jesus ensina que aquela maneira de pensar sobre enfermidade como causa de um pecado não tinha fundamento na Escritura. Ele ensina também que a condição daquele homem estava dentro da esfera da soberania de Deus. O ponto central aqui é que o Senhor Jesus Cristo coloca o sofrimento daquele homem dentro da esfera da soberania de Deus. Deus é Senhor, Deus é o Criador soberano, e em sua providência é Ele quem governa não apenas o universo, mas as vidas de cada indivíduo, segundo o seu santo e sábio conselho. Qualquer tentativa de negar o soberano e sábio propósito de Deus sobre a realidade da vida, inclusive as dificuldades da vida, é uma tentativa que implica negar a própria Bíblia. A palavra de Deus, por exemplo, no livro de Êxodo, diz assim: respondeu-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Ou ainda o Salmo 139, que diz: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Nenhuma enfermidade, nenhuma aflição, nenhuma circunstância da vida, seja ela qual for, está fora da esfera da soberania de Deus. Obviamente que isso não é nada fácil de ser compreendido, sobretudo quando nós enfrentamos uma situação de sofrimento. Imaginar que o nosso sofrimento está dentro da esfera do próprio Deus é algo extremamente difícil para nós assimilarmos. Porém, somente esta certeza que vem da palavra de Deus é que de fato pode nos fortalecer e nos dar conforto. O Senhor é soberano e está no controle de todas as coisas e de todas as situações. Deus é soberano e, acima de tudo, Ele cuida daqueles a quem Ele ama. Agora, olhando particularmente para esse caso aqui registrado, o Senhor Jesus Cristo então especifica, explicando que no caso daquele cego de nascença, Deus tinha um propósito. Então o Senhor coloca aquela situação na esfera da soberania de Deus e também indica o propósito de Deus naquela situação, dizendo: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus.
Em outras palavras, o que o Senhor Jesus Cristo estava dizendo aos que o estavam ouvindo era: vocês querem saber a causa? Vocês querem saber uma explicação? Querem ter uma explicação? Qual a razão sobre o porquê isso aconteceu com este homem? Porém, a resposta não está na causa, e sim no propósito. A resposta está no propósito e no plano de Deus. Não há nenhuma criança, não há nenhum homem, nenhuma mulher, e não há nenhum sofrimento sem que para o qual haja um propósito da parte de Deus. Portanto, a resposta do Senhor, ela muda o foco da ideia sobre o que teria causado a cegueira daquele homem para o propósito de Deus naquela situação. As obras de Deus seriam manifestas naquela vida, na vida daquele homem. E neste caso, as obras de Deus consistiam no sinal que Jesus iria fazer, consistia no milagre da cura daquele cego de nascença. E o propósito de Deus na vida daquele homem, nascido cego, era manifestar o poder da sua glória por meio da cura. Porém, não há nenhum lugar na Bíblia que ensine que Deus esteja obrigado a manifestar a glória do seu poder curando todas as enfermidades. Cura não é o único modo através do qual a glória de Deus pode ser manifesta. O apóstolo Paulo, diz-nos a Escritura, nos relata que ele possuía um problema físico, que ele chama na segunda carta aos Coríntios de um espinho na carne. Era algo que certamente afligia, era algo que certamente incomodava o apóstolo Paulo de tal forma que a Escritura nos diz que ele, Paulo, pediu a Deus que o livrasse daquilo. E qual foi a resposta de Deus para o apóstolo Paulo? A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus estava dizendo para o apóstolo Paulo: eu não vou manifestar o meu poder curando você, mas sim sustentando você, capacitando você a superar e suportar esse sofrimento, porque a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Isso significa que mesmo as circunstâncias desfavoráveis podem contribuir para a glória de Deus e cumprir o seu querer. Certamente, meus irmãos, não é nada fácil para nós termos esse entendimento, porque em geral nós temos a tendência de ver a vida somente na perspectiva do período de tempo que passamos neste mundo. De modo que essa noção de que o sofrimento está dentro da esfera da soberania e dos propósitos de Deus, muitas vezes nos deixa perplexos, chocados e muitas vezes até nos desestabiliza. Traz questionamento à nossa mente. Sentimos que é difícil lidar com isso porque na realidade ficamos pensando que estes poucos anos que vivemos neste mundo é tudo o que nós temos. Nos esquecemos que nós fomos criados por Deus para viver eternamente. E o que devemos fazer nesses poucos anos que aqui vivemos é justamente nos preparar para a vida plena para a qual, em última análise, nós fomos criados pelo Senhor. No verso 4, o Senhor Jesus prossegue dizendo: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. O Senhor Jesus afirma que há um trabalho a ser feito, e o tom aqui é um tom de urgência. É necessário que façamos as obras, é necessário que façamos enquanto é dia. E a palavra dia aqui indica oportunidade. Durante o dia há a oportunidade de fazer muitas coisas, mas à noite ninguém pode trabalhar. Noite no Evangelho de João significa escuridão, significa trevas. Noite significa trevas espirituais.
e corresponde, portanto, à separação de Deus. É necessário realizar as obras de Deus enquanto é dia, enquanto há oportunidade. O dia é o tempo oportuno para que a obra de Deus seja realizada. Agora veja que o Senhor Jesus Cristo diz: é necessário que façamos. Portanto, ele inclui aqui os discípulos nas obras a serem realizadas. E ao mesmo tempo, ele tem o cuidado de distinguir-se como aquele que o Pai enviou. É necessário que façamos, eu e vocês, discípulos, as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Quando o milagre acontece, ele acontece por iniciativa de Jesus. Embora as obras de Deus devam ser realizadas pelos discípulos de Cristo, isto é, pela Igreja de Deus, somente quem tem o poder para operar milagre é aquele que foi enviado pelo Pai. E a partir daqui nós temos então o significado dessa cura, o significado espiritual dessa cura física. O verso 5 consiste no verso-chave dessa passagem. Ele diz: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Porque o que acontece na sequência da narrativa é uma demonstração do que significa Jesus ser a luz do mundo. Ele diz: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Trata-se, portanto, de uma demonstração de um milagre físico com um significado espiritual. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou-o aos olhos do cego, dizendo: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Meus irmãos, há aqui uma clara ilustração, por meio de um sinal visível, da afirmação de que o Senhor Jesus é a luz do mundo, que é exatamente o que ele diz neste mesmo capítulo 9. Ele diz, aliás, no capítulo 8, verso 12, ele diz: eu sou a luz do mundo. E o detalhe importante aqui é que o Senhor Jesus Cristo realizou um milagre não de restauração da vista ao cego. Trata-se de um ato criativo do Senhor. Ele não recuperou a visão de alguém que já havia visto, que já tinha enxergado e que por algum motivo ficou cego, mas o Senhor estava curando um cego de nascença, alguém que nasceu com essa enfermidade, com essa deficiência. E agora algo muito interessante aqui: Jesus diz ao cego que ele fosse lavar-se no tanque de Siloé, que quer dizer o quê? Enviado. O que é que Jesus disse no verso 4? É necessário que façamos as obras daquele que me enviou. E então Jesus, que é o enviado de Deus, quando ele iniciou o seu ministério, ele também leu na sinagoga o livro do profeta Isaías, dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restaurar a vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Então veja, o enviado de Deus enviou o cego para lavar os olhos no tanque chamado enviado. Cristo, que é o enviado de Deus, manda o cego ir ao tanque chamado enviado, onde ele então recebe a cura. Quando este homem cego foi lavar-se no tanque de Siloé, nós temos então aqui uma analogia. Na verdade, ele foi conduzido simbolicamente ao enviado, quando na verdade ele estava sendo conduzido ao enviado, que era o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele estava sendo conduzido ao verdadeiro Siloé, aquele que não apenas é o enviado de Deus, mas também é a fonte da água da vida.
É exatamente isso que a salvação de Deus opera no coração do homem. A graça soberana de Deus é que vai ao encontro de cegos espirituais, pecadores, desamparados e sem esperança, como nós. O cego não podia ver Jesus, mas ele foi visto por Jesus. E aquele cego que não podia ver, que foi visto por Jesus, recebeu a graça de pela primeira vez enxergar as coisas ao seu redor. Meus irmãos, pecadores são cegos de nascença, espiritualmente falando. Pecadores nascem pecadores e, portanto, são cegos. Pecadores não conseguem ver. E nesse sentido, pecadores não conseguem ver Jesus, porque o pecado transforma todo o ser humano em cego de nascença. O homem não consegue se dirigir a Cristo, porque é cego espiritual. É por isso que Cristo vai ao encontro do homem. É Cristo que dirige o olhar para cada um de nós que somos pecadores. O pecado faz com que todos tenhamos a mesma deficiência espiritual. Não conseguimos ter fé em Deus. Por isso, somente a graça soberana e a misericórdia de Deus pode convencer o pecador. Somente a graça soberana de Deus é que pode, na sua graça, dar visão espiritual e fé verdadeira a cada um de nós. Essa primeira parte desse capítulo 9 de João, ela termina de uma forma bastante reveladora. O verso 8 diz que os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista como mendigo, perguntavam: não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Ninguém estava entendendo como que aquele homem que todos conheciam como cego agora estava enxergando. Ele era cego. O nome dele ninguém sabia, porque o nome dele era cego, pedinte, aquele que pedia esmola. E agora, quem é ele? Bom, ninguém sabia, não é? Não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: é ele. Outros: não, mas parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: sou eu. Perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu: não sei. Então, por analogia também, nós temos aqui algo muito interessante. Este homem que era conhecido como cego, agora não é mais reconhecido pelas pessoas. É ele ou não é ele? Não, parece ele. Talvez seja. Acho que não é. Então ele mesmo teve que testemunhar: olha, sou eu mesmo. É isso que acontece conosco quando nós somos transformados pela graça de Deus. As pessoas não nos reconhecem mais, porque a graça de Deus nos transforma, de maneira que nós precisamos dizer: olha, sou eu creio em Deus. É por isso que nós professamos a fé, para declarar que de fato nós somos nova criatura. Nós passamos por uma transformação e aquele velho homem já não existe mais. Este homem então dá testemunho do fato de que Cristo o transformou, mudou a sua vida. E assim deve ser cada um de nós. Nós devemos testemunhar a cada dia que Cristo é aquele responsável por nos dar visão espiritual, por nos fazer enxergar a verdade, reconhecer que somos pecadores e que carecemos inteiramente da graça de Deus. Meus irmãos, essa história que começou com um homem que vivia na escuridão por ser cego, termina indicando que todos aqueles que viviam ao redor daquele homem estavam igualmente na escuridão. Essa narrativa sobre Jesus curando um homem cego de nascença ilustra de forma belíssima o processo de salvação. Todo ser humano está sentado e cego, sem poder se mover em direção a Deus. Nós não podemos ver a Deus, não podemos ver a Cristo, nós não temos como encontrar a liberdade e a vida plena, a menos que Cristo olhe para nós e com misericórdia transforme a nossa vida
e nos faça ver verdadeiramente. Deus, em sua misericórdia, Cristo, em sua graça, olha para nós e nos liberta da escuridão espiritual. Isso se chama salvação. Que Deus nos abençoe, que nós possamos testemunhar a cada dia que de fato nós somente vemos a verdade em Cristo, porque Ele nos transformou. Amém. Irmãos, nós vamos então entoar agora o hino 51. Nós estamos testando uma nova forma, né, de tocar os hinos apenas com o instrumental. Então a gente está tendo um pouquinho de dificuldade ainda, né? A gente está acostumado com o hino com o vocal, só com o instrumental, né? Só o playback às vezes fica meio difícil da gente acertar aí, mas a gente vai aprendendo juntos, tá bom? Nós vamos orar, irmãos, encerrando então o culto deste domingo. Oremos ao Senhor. Bom Deus, nós agradecemos pela Tua palavra tão importante para a nossa vida, palavra que renova a nossa esperança, fortalece a nossa fé. Agradecemos a Deus porque, sendo pecadores, o Senhor se compadece de nós e com o Teu olhar vem ao nosso encontro,
tirando-nos da escuridão do pecado. Ó Deus bendito, abençoa-nos para que, uma vez iluminados pelo Teu Espírito, conhecendo a verdade, nós possamos viver em conformidade com a Tua Palavra, como verdadeiras testemunhas do Teu Santo Evangelho. Abençoa, Senhor, a Tua Igreja, que se reúne neste dia, cada um dos Teus filhos, o Teu povo. Abençoa-nos, ó Deus, e concede-nos a graça de, a cada dia, podermos ser instrumentos para a glória do Teu santo nome. Oramos, Senhor, assim agradecidos, no nome do nosso Redentor, o Senhor Jesus. Amém. Irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre vós, sobre toda a Igreja de Deus, hoje e por todo sempre. Amém. Os irmãos podem sentar.